Então, legal. Quem for chegando, vai acompanhando. Então, vamos dar início à nossa primeira aula. Então, nesse primeiro encontro nosso, eu gostaria de apresentar em primeiro lugar para vocês o Clube da Bíblia, né? Que o Clube da Bíblia, ele é um ministério que ele tem por sua maior intenção fazer com que as pessoas venham a conhecer a Bíblia. E nesse conhecer a Bíblia, que elas possam, de uma maneira bem interessante, vir conhecer no seu detalhe. Vocês já viram que algumas pessoas fazem aqueles planos de leitura, mas ela lê e termina de ler e parece que não entendeu nada? Pois então, muitas vezes o que acontece? Ela está lendo de uma forma não tão cuidadosa. E o Clube da Bíblia, ele vem incentivar que a gente leia a Bíblia com bastante atenção. Então, eu gostaria de, num primeiro momento, apresentar o Clube da Bíblia, porque muita coisa vai acontecer ali no WhatsApp e eu quero que vocês estejam bem inteirados do que vai acontecer e o que você se inscreveu e que você pode participar e o que você vai ter, tá? Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Lógico que não é o meu WhatsApp, né? É aqui, né? O Clube da Bíblia. Então, vocês estão conseguindo ver bem? Apareceu aí para vocês na tela de vocês? Sim, Sim? Legal. Então, o Clube da Bíblia, que é onde vocês se inscreveram, ele vai permitir que vocês tenham acesso a 3 modalidades, tá? A maior parte de vocês se inscreveu para participar do Estudos Canônicos, tá? O que é o Estudos Canônicos? É essa leitura de Gênesis a Apocalipse, seguindo a ordem canônica, livro por livro. Então, para cada um dos livros, vai ter uma aula gravada que eu vou enviar para vocês. Vocês vão receber um plano de leitura todos os dias ali no WhatsApp, contendo as passagens que vocês irão ler, né? E ali no grupo, a partir de amanhã, eu irei abrir o grupo para vocês poderem fazer perguntas. Ou seja, vocês vão poder perguntar de absolutamente tudo. Tipo, o que que a Bíblia quis dizer em Gênesis 3:15, né? Poxa, o que essa passagem quer dizer? Eu não entendi muito bem. Aí um dos nossos moderadores vai te responder ali, né, o que que significa. Então, você pode também perguntar, né? O grupo ali vai servir para você tirar as suas dúvidas. Você também vai receber um material, né? E ali você vai poder, digamos, estudar, ver alguns detalhes de cada um dos livros. Pois muito bem, e esse é o Estudos Canônicos. E o Kairos, o que é? O Kairos, eles são encontros online, igual vocês estão tendo aqui, onde a gente vai poder discutir, conversar e até mesmo falar sobre assuntos importantes que estão acontecendo no mundo. Coisas que, como que um cristão deve olhar, por exemplo, para a produção de tecnologia? Como que um cristão deve olhar para a política? Como que um cristão deve interpretar as novas produções científicas que acontecem? E também, no Kairos, se discute. Nós vamos falar, por exemplo, sobre por que que Deus escolheu um povo. Por que que, qual é a da criação? O que é a criação? O que que é santidade? Então, no Kairos, a gente pega temas importantes da fé cristã e discute num debate aberto e bem legal. E também, muitas vezes, nós vamos conversar sobre livros que vocês estarão lendo no Estudos Canônicos, tá? E os planos de leitura anual, eles fazem parte do aplicativo da Igreja Batista do Bacaxiri. Então, se você entra lá, você pode acessar esse plano de leitura. Esse plano de leitura é para você ler a Bíblia em um ano, tá? Então, ele tem várias modalidadezinhas ali. Você pode ler em um ano, você pode ler em 6 meses, você pode ler na ordem cronológica.
né? Mas se você já estiver fazendo estudos canônicos, não tem necessidade de você fazer os planos de leitura, porque você já vai estar fazendo um, né? Sobre essa parte aqui, eu gostaria de perguntar: alguém tem alguma dúvida? Se não entendeu muito bem como que é o canônicos ou kairós? O kairós, ele vai acontecer sempre nas quintas-feiras à noite, tá? Não é toda quinta-feira. Então, geralmente, a cada 15 dias, mais ou menos, e a gente sempre vai estar passando as datas ali para vocês. Pois muito bem. Como não tem dúvidas, vamos à frente, vamos adiante. E eu gostaria agora de apresentar para vocês a nossa maravilhosa equipe, tá? Porque o Clube da Bíblia é formado por pessoas que se dedicam, né, a estar produzindo conteúdo, escrevendo, né, organizando ali os encontros. Então nós temos o Elmar. O Elmar, ele, né, esse homem de óculos aqui, boa pinta, na primeira foto, e ele geralmente ele tá junto comigo em todas as ideias aí de planejamento e principalmente ali no Kairos, né, nos debates e tudo mais. O Renê e a Jéssica, que eles trabalham tanto com, né, o Instagram quanto a apostila que vocês irão receber. O Clube da Bíblia também tem um Instagram, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Nós temos aqui o James e a Laila. O James e a Laila são aquelas pessoas que vão estar postando diariamente para vocês o que vocês irão ler naquele dia, quais são os capítulos que vocês devem ler, e geralmente ali é o James que responde às dúvidas que vocês têm, tá? E nós temos o Gabriel. O Gabriel, ele geralmente ele está postando ali os planos de leitura, também ajuda nas apostilas, tá? No Kairos também, né? Então, essa é a equipe aí que vai estar acompanhando vocês. Esses são os mentores, né? Os moderadores. Então, com bastante frequência vocês vão ver os rostinhos deles por aqui, tá? Então, às vezes eles vão estar respondendo dúvidas, às vezes eles vão estar participando de debates, então vocês podem acabar conhecendo eles aí, tá bom? Durante esses 2 anos que a gente vai caminhar junto. Pois muito bem, né? Então, vou dar um pouco mais de ênfase agora aos estudos canônicos, pois ele é o que a maior parte de vocês se inscreveu, né, e está aqui para participar. Então, por que estudar a Bíblia de maneira canônica? Qual que é o propósito disso? A Bíblia, ela possui uma narrativa. Ela possui uma história que vai de Gênesis a Apocalipse. E ela foi organizada da maneira como foi organizada para que você tivesse um melhor aproveitamento da palavra de Deus. Então, o grande propósito é que quando você estuda a Bíblia, ela na ordem na qual ela está organizada, você entende ela melhor. Ah, Diego, e por que 2 anos ao invés de um ano? Se você ler a Bíblia em um ano, é ótimo. É ótimo, poxa, muito legal. Mas aqui o mais importante é a qualidade com a qual você vai estar lendo. Então, a gente tem que pensar assim: algumas vezes, menos é mais, porque a gente consegue perseverar, né? Então, às vezes, eu começo um plano de leitura que é de um ano, mas eu tenho que ler tanto em um único dia que eu não dou conta. Então, eu vou acumulando. Eu deixo, eu deixo de ler um dia, deixo de ler outro. Aí, quando eu vejo, já perdi muito, aí eu desisto. Então, a nossa metodologia é para que você consiga acompanhar. Então, por isso, a gente passa, no máximo para você, entre 3 a 4 capítulos por dia para você ler, para que você consiga acompanhar as leituras, tá? E o ponto mais importante, a perseverança, né? Então, veja,
Se existe um livro que você jamais poderá, veja, jamais poderá se cansar de ler, é a Bíblia. Não tem como exercer a nossa fé cristã sem a leitura bíblica. Veja, a Bíblia é a nossa regra de fé. É ali que nós, digamos, conhecemos, né, toda a revelação do nosso Deus. Tudo aquilo que a gente precisa saber sobre Cristo, tudo aquilo que a gente precisa saber sobre uma vida com Deus está na Bíblia. Até mesmo, às vezes, quando você escuta uma pregação, se aquela pregação não está na Bíblia, tem algo de errado com essa pregação. Agora, pensa sobre o seguinte: se você não souber o que está escrito na Bíblia, como você vai saber que algo que um pregador está falando está ou não na Bíblia? Então, veja, a falta do conhecimento bíblico pode, digamos assim, fazer com que você caia nas garras de uma falsa pregação, de uma falsa palavra. É, eu imagino que alguns de vocês já devem ter conhecido pelo menos uma pessoa que passou muitas feridas em uma igreja que não era pautada na palavra de Deus. Gente, ah, alguém fez uma pergunta aqui, o Rafael. As aulas estão sendo gravadas caso a gente perca algum conteúdo. Como poderemos ver depois? As aulas sobre cada um dos livros serão todas gravadas, tá? As aulas não são ao vivo. Então, a aula ali sobre Gênesis vocês vão receber amanhã, tá? Então, amanhã vocês recebem o plano de leitura e eu vou enviar para vocês uma aula que eu vou gravar, né, sobre Gênesis, tá? Somente essa primeira aula inaugural, que é ao vivo, e os encontros do Kairos nas quintas-feiras, né? Mas mesmo esses também são gravados, tá? Você pode assistir depois. É, indo aqui adiante. Opa! Então, o plano de leitura vocês vão receber ali no WhatsApp. Então, todos os dias o James ele vai postar ali para vocês todas as passagens bíblicas que você vai ter que ler naquele dia, tá? E você também vai receber, vocês já receberam, na verdade, tá? Quem ainda não viu, entra lá no grupo do WhatsApp e baixa os arquivos. Aí esse arquivo você pode baixar, você pode imprimir ele, guardar ele bonitinho para você poder ir fazendo as lições, que é um guia de estudo de cada livro, tá? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, existem alguns pontos que são importantes você se atentar, que você não deixe passar ao você ler aquela passagem, tá? Então, esse guia de estudos é para você, né, se debruçar ali, ter o seu tempo, e ali você vai respondendo conforme você, né, também, digamos, é, sente que melhor funciona para você, tá? Pois muito bem. Todo, toda vez que a gente estiver ali dentro de uma leitura, tem aquilo que nós vamos chamar de arco e aquilo que nós iremos chamar de temporada. Então, qual é o primeiro arco? É o Pentateuco. Mas por que Pentateuco? Porque Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, né? Então, a gente vai chamar esses livros de temporadas. Então, no primeiro arco, nós temos 5 temporadas, né? Então, Gênesis é um livro grande. Ele tem 50 capítulos. Então, nós vamos passar mais de uma semana postando, mais acho que de 2 semanas postando só coisas sobre Gênesis. Então a gente vai passar bastante tempo falando só sobre Gênesis. E é por isso que a gente vai chamar de temporada, tá? Porque nessa temporada, o nosso grupo do WhatsApp ele vai ter que focar, tá? E isso é uma coisa muito importante, que enquanto a gente estiver lendo Gênesis, nós temos que focar todas as nossas perguntas,
todas as nossas dúvidas sobre o livro de Gênesis, tá? Porque daí a gente tem um melhor aproveitamento. Então imagine que amanhã, né, pode ser que o James mande para vocês ler Gênesis 1, 2 e 3, que daí chega até a queda. Então você lê sobre a criação, lê sobre a criação do homem, lê sobre a queda. E lhe surge uma pergunta: mas por que era uma cobra? Você manda essa pergunta ali no Clube da Bíblia. Diego, mas essa pergunta não é meio estranha? Tipo, eu tenho medo de fazer uma pergunta que seja muito simplista. Eu vou até interromper aqui para eu poder olhar bem aqui para vocês e dizer o seguinte: não existe pergunta que não vale a pena ser respondida quando se trata de Bíblia. Se você não entendeu, pergunta uma vez, duas vezes, três vezes. Porque, querendo ou não, poxa, se nós estamos interessados em nos aproximar mais de Deus, por que não fazer essas perguntas? Nós não somos um corpo, não somos um só corpo. Então, como pode, digamos, a mão saber, não saber de uma coisa e a cabeça saber, né? A gente precisa ter essa comunicação. De vez em quando, acontece o seguinte, de você ter uma dúvida, você guardar ela para si e não fazer, e essa dúvida nunca ser respondida. E daí o que acontece? Você vai ter que procurar em algum outro lugar. Mas às vezes você faz uma pergunta que você fica um pouco constrangido de perguntar, mas não só você é abençoado, mas 10, 15, 20. O nosso grupo tem 200 pessoas. Às vezes, mais de 50 pessoas podem ser abençoadas com a resposta daquela pergunta. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitos. E ele não soube expressar numa pergunta. Então, não tenha medo de perguntar, né? Esse grupo, ele é para isso, né? É para você perguntar. Então, se você não fizer perguntas, você não está usando, né? Então, está ali a oportunidade, tá? E tem uma coisa que a gente faz que é muito legal, que o James ele faz um compilado das perguntas que são feitas ali no grupo, tá? E depois a gente compartilha num documento, tá? Só que daí, lógico, ali a gente não coloca o nome da pessoa quem perguntou, a gente coloca só a pergunta e o que a gente respondeu. E daí você pode guardar isso nos seus arquivos, ter ali para outros momentos de estudo. Indo aqui adiante, vamos lá, que hoje a gente tem bastante coisa, tá? Só voltando aqui. Então, aqui sobre as temporadas ainda, né? Então, né, Gênesis é a nossa primeira temporada. Então, agora a gente só vai falar de Gênesis no grupo, né? O nosso foco das postagens, das conversas, dos diálogos, das perguntas é sobre Gênesis. Então, está aberta a temporada de perguntas sobre Gênesis, né? Então, tudo que vocês lerem sobre Gênesis e não entenderem ou tiverem dúvidas, podem colocar lá. Como funciona, então, né, o grupo? Então, para todo livro, né, da Bíblia, a gente tem uma aula gravada, né, sobre o livro. Ali está encontro de abertura, mas é uma aula gravada, né? Então, a gente vai ter uma aula gravada sobre Gênesis. Nós vamos ter um período em que a gente vai passar lendo este livro, né? Então, Gênesis, por exemplo, pode durar 17 dias. Então, durante 17 dias, a gente vai postar o plano de leitura, nós vamos conversar sobre Gênesis e fazer perguntas sobre ele. Logo depois que acabar Gênesis, a gente vai partir para o próximo livro. Vocês vão receber uma nova aula sobre um novo livro. E ao final, né, do arco, aí a gente vai marcar um evento
online, tá? Que a gente vai marcar esse evento ou numa sexta-feira à noite ou num sábado pela manhã, com assuntos sobre aquele arco. Qual é o primeiro arco? É o Pentateuco. Ou seja, a gente vai ter um evento, né, um dia que a gente vai fazer algumas palestras e ter alguns debates para falar sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, né, entre esses primeiros 5 livros aí, né, da Bíblia. Bom, algo que é muito importante é para que o nosso grupo do WhatsApp ele funcione bem, para que seja extremamente assim, ó, motivante, que a gente esteja ali, o que é muito legal é a gente ter uma certa organização, tá? Então, algo que eu quero, né, conversar com vocês aqui, né, é o seguinte. Então, por exemplo, nós vamos ter ali o nosso grupo onde a gente vai poder postar ali as nossas perguntas. Então, a primeira grande questão é, para você que tem, digamos assim, o hábito de fazer grandes compartilhamentos para vários contatos, lembre de desselecionar ali o Clube da Bíblia. Por quê? Toda postagem ali que não estiver relacionada ao estudo, essa mensagem ela vai ser deletada. Por quê? Porque acaba desviando o foco, né? E a gente tem que fazer um estudo bastante concentrado. Como é um grupo do WhatsApp, gente, pensa só, são 200 pessoas. Tenta imaginar uma sala de aula com 200 pessoas, é muita gente, né? Então, gerenciar todo mundo aqui é muito, é difícil. Então, por exemplo, no grupo tem 200 pessoas, hoje tem 25 aqui. Então, qual que é a amostragem? 10%. 10%. Então, poxa, Diego, e os outros 90%? Bom, os outros 90% a gente vai avisar ali com uma mensagem e esperar em Deus que eles leiam, né? Porque o que acontece? Se de repente, imagine assim, ó, você está ali, está nos seus estudos, aí de repente você clica ali, e ali é uma mensagem, sei lá, sobre política, ou é uma mensagem sobre o clima, ou alguma coisa que não tem a ver com Bíblia. Dali a pouco você pensa, puxa vida, esse grupo aqui não está me edificando. Então a gente tem como regra somente postar coisas sobre o livro. Ah, Diego, eu vi um vídeo sobre Gênesis, achei incrível, achei, poxa, sensacional. Aí eu vou pedir para você fazer o seguinte: se você quiser fazer essa postagem, aí você manda do particular de um dos moderadores para ele ver primeiro, ver se está legal, ver se está de acordo, porque o que acontece? Às vezes, quando a gente vê algo na internet, a gente não tem certeza se aquela pessoa tem a mesma visão bíblica do que a gente, né? Então, por exemplo, dependendo do teólogo, ele tem uma visão de que a Terra foi criada talvez ou em 7 dias, ou em 7 séculos, ou em 7 eras, ou esses números não têm nada a ver, e a gente tem que passar isso, digamos, por um crivo. Qual é a visão batista? No que nós acreditamos, né? Isso é importante a gente conversar. Só que o que é interessante? Que então, ali no grupo, a gente coloque, né? O grande objetivo é responder dúvidas, as dúvidas de vocês. Né? Então, a gente só compartilhar assuntos que são relacionados ao tema. Então, veja, se a gente vai estar falando de Gênesis, não é o momento de a gente fazer perguntas sobre Apocalipse, sobre Êxodo, sobre números. Espera o momento desse livro chegar. Vamos focar no livro que a gente está lendo. Uma regra que eu acho muito legal: somente texto, tá? Não grava áudio. Gente, sabe por que não gravar áudio?
Porque para gravar o áudio, né, algumas vezes você não vai estar atento em quem está ao seu redor, tá? Algumas vezes pode ser que a pessoa que está ali respondendo não possa te ouvir, né? Porque quando você vai ouvir um áudio, você tem que parar tudo, né? E sem falar que sobrecarrega o grupo ali também, tá? Porque daí quem tá ali não consegue ver se aquilo que você colocou num áudio é importante ou não. Então, lembre-se, somente texto. A gente vai compartilhar ali somente texto. Somente perguntas e explanações referentes ao livro. E algo que é bem importante. Se uma pessoa for lá e fizer uma pergunta, somente a equipe de mentoria é que responde à pessoa. Por quê? Porque o grupo do WhatsApp ali é um grupo para você receber mentoria, tá? Então, digamos que a Isaura foi lá e fez uma pergunta, mas o André não gostou, né, da pergunta da Isaura e vai lá e responde ela. Mas daí acontece o pior, a Patrícia discorda dos dois e dá um sermão nos dois, né? No André e na Isaura. E daí a Cacau fica louca da vida, vai lá e se mete no assunto também. Aí pronto, já virou um furdunço, né? Então o que que a gente faz? A gente mantém, né? Então você fez uma pergunta ali, então somente a equipe responde, né? Digamos, mas eu quero responder para a Isaura. Daí você entra lá no particular da Isaura e responde ela. Daí a Isaura decide o que que faz com você, né? Então vamos lá. Indo aqui adiante, tem algumas dicas que aqui eu gostaria que vocês anotassem e que a gente pudesse até conversar um pouco sobre, porque uma vez que a gente vai embarcar aqui numa grandíssima jornada de leitura bíblica, nós precisamos aprender a ler a Bíblia. E ler a Bíblia, tá? Tem muitas coisas que podem te ajudar, né? Então, vamos tomar nota aqui de algumas coisas. Então, a primeira coisa é, o que que você tem que ter em mente? Que você tem que separar um tempo na sua agenda, tá? Não dá para deixar totalmente livre, porque se você não separar um tempo, significa que você vai fazendo o tempo que sobra. Vou até repetir essa frase. Se você não separar um tempo, você vai fazendo o tempo que sobra. Só que detalhe, o tempo que sobra, às vezes não é um tempo de qualidade, às vezes não é um tempo que você está com paciência, tá? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer as minhas leituras no início da manhã. Eu gosto de fazer no início da manhã. Vou lá, pego meu café, faço a minha leitura. Eu gosto assim. Se você gosta de ler ao meio-dia ou antes de dormir, não importa. O importante é que você separe um tempo para o plano de leitura que você vai receber diariamente. Se você me perguntar quanto tempo tem que ser esse tempo, eu diria assim, ó, que tudo depende da velocidade com que você lê e as coisas que você gosta de fazer enquanto você lê, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que lê rápido, em 20 minutos você fez a leitura, porque daí você só bateu o olho e leu. Mas, se você é uma pessoa que gosta de fazer um grifo, se você é uma pessoa que gosta de fazer anotação, né? Ali você pode levar um pouco mais de tempo. Então, o que que eu recomendo? Separa uma horinha. Separa uma horinha do teu dia.
Ah, Diego, não tenho uma horinha. Bom, então seria até interessante você pensar. Será que você está colocando a leitura bíblica como uma prioridade, né? Se você não tiver uma horinha, separa meia hora. Se você não tiver meia hora, separa 20 minutos. Mas você precisa separar um tempo. Então, a primeira atitude é decida qual será o momento do teu dia que você vai ler. Essa é uma atitude, tem que ser bem responsável nesse momento, tá? A segunda questão é, gente, só para vocês saberem, eu sou psicólogo também, tá? Então, às vezes eu vou falar algumas coisas do comportamento humano. Então, veja só, eu, enquanto psicólogo, eu sei que o que leva mais tempo para uma pessoa fazer no momento que ela senta para estudar é ela sentou, ela está com tudo em mãos que ela precisa para começar um estudo. Sabe aquele senta e levanta? Ai, sentei para ler a Bíblia agora. Ai, mas eu não peguei minha caneta. Vai lá e pega a caneta. Aí sentou. Ai, agora falta pegar meu café. Vai lá e pega o café. Aí nisso que foi pegar o café, já parou na sala, já viu que o filho não arrumou a cama, já que tá lá assistindo, e já dá bronca no filho, já esqueceu o negócio. Aí já pensa assim: puxa vida, não comprei fruta e não sei o que, já sai de casa. Quando vê, a pessoa já está fora de casa. Então, o que que acontece? Você tem que ter um lugarzinho na sua casa, né? Digamos assim, você tem que preparar seus materiais. Prepara seus materiais de estudo. E a terceira coisa é você separar um lugar. Onde você vai fazer os seus estudos, né? Então, gente, sabe aquela coisa? É, pensa aí, onde na tua casa você vai estudar a Bíblia? Você vai estudar na tua cama? Tá, legal. Mas se você for estudar a Bíblia na tua cama, com o seu marido ou com a sua esposa vendo TikTok do teu lado, não vai dar certo, tá? Então, se você for estudar a Bíblia na sua cama, fala assim, ó, sai pra lá com esse TikTok, sai pra lá com esse WhatsApp, sai pra lá com esse negócio, que isso daí vai me distrair. Porque no momento que a gente vai ler a Bíblia, é um momento que a gente tem que estar com a nossa atenção concentrada. Uma coisa a gente tem que admitir, tá? A leitura bíblica, ela não é uma leitura como um livro qualquer. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Ela não é qualquer livro. Ela é a palavra de Deus. Então, separa um ambiente na tua casa. Pode ser na mesa da sala de jantar, pode ser numa escrivaninha, se você tiver uma escrivaninha, pode ser em qualquer canto, tá? Desde que você consiga sentar, apoiar a sua Bíblia e ler. Diego, mas eu gosto de ler no celular. Eu gosto de ler no computador. Não tem problema. Você pode também usar diversos recursos. O importante é você estar lendo, tá? Pois muito bem, tá? Então, mais uma coisa sobre isso. Algumas pessoas podem não ter adquirido o hábito de leitura e talvez sintam um pouquinho de dificuldade. Qual a dica que eu dou, tá? Para você começar a ganhar ritmo, não desmotivar e a sua leitura ficar bem gostosa. Se você tiver com dificuldade, você pode fazer o seguinte: você baixa um aplicativo da Bíblia e enquanto você está lendo, você põe para ouvir a passagem bíblica. E você vai acompanhando com os olhos e ouvindo a passagem que você está lendo. Você vai ter um entendimento completo dessa forma, tá? Porque a palavra também vem pelo ouvir e ouvir da palavra, tá? Então não é só ler com os olhos, você pode ouvir também. Se você consegue se concentrar, você pode usar, tá? Agora a gente vai entrar numa parte aqui bem importante. Então, primeiro a gente vai separar um tempo
a gente vai separar os nossos materiais e também nós vamos preparar um lugarzinho para o nosso estudo, tá? Isso é a primeira etapa, isso é uma organização básica. Um segundo momento é você precisa entrar em sintonia com Deus, tá? Então, antes de você fazer a sua leitura bíblica, o que eu recomendo, isso não é uma regra, tá? Isso é uma recomendação. Escuta um louvor, escuta um louvor, ou faça um devocional, né? Então, por exemplo, os devocionais que vocês têm, você ainda pode continuar fazendo, né? Porque eles trazem aquele acalento para a alma. Então, quando você vai ler a Bíblia, né, digamos que você tenha escolhido para ler no horário do almoço. Só que você já trabalhou de manhã, tá meio tenso, tal, chega em casa naquela pilha, aí você fala assim, eu vou sentar para ler a Bíblia, mas você tá ainda com o coração quente, né, com o estresse do dia. Então, se você escutar um louvor, funciona muito bem. Vocês sabiam que, inclusive, quando você vai na igreja, você já se perguntou por que que o louvor é a primeira coisa? Por que que você já não chega na igreja já com o pastor mandando a palavra para você? Por que que já não começa direto na pregação? Ué, porque tem irmão que chega no estacionamento com o coração quente de raiva. Ele entra na igreja tenso, brabo, irritado. Aí começa a escutar o louvor, ele vai entrando em sintonia com Deus. Ele vai se conectando, ele vai esquecendo das coisas. Então, esse entrar em sintonia faz bem parte da nossa vida. Agora, veja só. A quinta coisa é, e isso aqui é muito importante, você orar antes de iniciar a leitura, pedindo para que Deus ilumine o seu entendimento, que lhe dê sabedoria e discernimento para ler as Escrituras. Então, veja só. Opa, eu vou até trazer aqui para a gente poder falar mais de perto. Então, nós vamos estar lendo a Bíblia. Por que que eu tenho que pedir para que Deus ilumine o meu entendimento? Para que Ele traga luz sobre as trevas que existem em minha mente. Nós somos contaminados pelo pecado. Amanhã, provavelmente, vocês vão ler sobre isso. O entendimento do homem, toda a vida do homem contaminada pelo pecado. Então, a nossa forma de pensar é pecaminosa. A gente precisa que Deus nos ajude a entender a própria palavra dele. Por que que a gente tem que ter discernimento? Para a gente conseguir entender a verdade que está sendo dita ali nas Escrituras e aquilo que nós estamos fazendo de errado. E sabedoria para aplicar isso na nossa vida. Né? Então, por exemplo, você vai lá estar lendo a Bíblia. Você veja, poxa vida, eu nunca tinha parado para pensar nisso daqui. Então, como é que eu vou transformar isso daqui que eu estou lendo aqui numa verdade para a minha vida? Eu preciso transformar isso numa verdade. E a verdade é uma prática, né? Como que eu vou fazer isso? E, por fim, né, a gente jamais deve esquecer que a Bíblia ela não é um livro comum, porque ela é a palavra de Deus. Então tá. Então, indo aqui adiante, eu gostaria de interromper aqui, agora abrir para vocês, e eu gostaria de perguntar, algum de vocês tem alguma dúvida, alguma questão, algo que vocês gostariam de dizer? Porque a próxima parte aqui, eu já vou fazer uma introdução bíblica, tá? Que são algumas coisas importantes de vocês saberem
já que agora vocês vão passar a estudar a Bíblia. Então, alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, abre o áudio e fala aí. Não precisa ter medo e nem vergonha. Um de cada vez, tá? Não se apavorem, né? Não? Então, continuo, continuarei. Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, então pode me fazer no decorrer aí, ou colocar no chat ali que eu respondo, tá? Então agora a gente vai fazer uma introdução bíblica. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a Bíblia, tá? Só para a gente ter uma noção um pouquinho mais esclarecida do nosso principal material de estudo, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então vamos lá. Opa! Então, a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. Não é apenas um livro, ela é um conjunto de 66 livros. 66. Então veja só, quando vocês terminarem esses 2 anos de leitura, na realidade, vocês não vão ter lido um livro, mas 66 livros. Olha só que elegante. Você vai poder falar assim: quantos livros você leu nos últimos 2 anos? Você vai falar assim: 66, querido. Tá? 66. É, sendo que 39 deles fazem parte do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Alguns teólogos defendem que foram escritos por mais de 40 pessoas, sem levar em conta os autores de pequenas porções ou fontes que foram utilizadas dentro dos livros. Foram escritos em vários locais, ou seja, são 63 livros que não foram escritos pela mesma pessoa, nem no mesmo lugar e nem na mesma época. Ou seja, o período em que a Bíblia foi escrita corre mais ou menos entre 1.600 anos para ser toda ela escrita. Isso é uma informação importante. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que a Bíblia ela foi inventada. Mas, gente, foram pessoas que viveram em tempos diferentes, em lugares diferentes, numa distância de mais de 1.000 anos entre um e outro. Então é muito importante você estar atento a isso. A Bíblia ela foi escrita, a primeira parte dela, em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento tem a maior parte escrita em hebraico. Os maiores trechos escritos em aramaico são os de Esdras, Daniel, e o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Aqui, a gente, mais para frente, lá no Kairos, vai poder ampliar essa conversa falando sobre essas traduções bíblicas, tá? Também, a rigor, não se pode falar a Bíblia como um livro só, pois existem algumas variações. Então, nem toda a Bíblia ela é exatamente igual. Você sabia disso? Então, vamos lá. Então, nós temos pelo menos 3 Bíblias que é importante você saber que existe, tá? Existe a Bíblia hebraica, a Bíblia protestante, que é a nossa, e a católica, tá? Poxa, mas Bíblia não é tudo Bíblia? Não, tem diferença. E a gente vai ver aqui um pouquinho. Então, a Bíblia hebraica, tá? Então, a Bíblia hebraica não contém Novo Testamento. Logo de cara, eu vou dar essa dica para vocês. Não tem Novo Testamento na Bíblia hebraica. Ou seja, não tem Jesus. Então, do que ela é composta? Ela é composta da Torá. Vocês já devem ter ouvido falar desse nome, a Torá, ou a Lei, que é o qual? Que são os 5 primeiros livros.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ela é composta da parte que é o Nevim, que é os profetas, e que aqui na Bíblia hebraica é chamado de profetas anteriores e posteriores. Na nossa Bíblia a gente chama de profetas maiores e menores, tá? Mas eles chamam assim. Então, aqui é Josué, Juízes, Samuel. Então, não é primeira e segunda Samuel, é Samuel, só Samuel. E não é primeira e segunda Reis, é só Reis. E nós temos os profetas posteriores, tá? Que são quais? Isaías, Jeremias, Ezequiel, o livro dos 12, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, e tem o Ketuvim, que são os escritos, que é Salmos, Jó, Provérbios, Rute, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Novamente, aqui não é primeira e segunda Crônicas, é Crônicas. Opa, acho que alguém fez uma pergunta. Se foi escrita em tempos diferentes, por pessoas diferentes, de línguas diferentes, como então se tornou um livro único? Boa pergunta. Então, veja só. É, houve alguns concílios que decidiram a canonicidade da Bíblia. Ou seja, esses livros, eles foram organizados, né, para que, em um determinado momento, as pessoas lessem ele como um livro único, tá? Então, uma das primeiras definições da canonicidade bíblica chama-se Septuaginta, tá? Então, ali houve-se um concílio de diversas pessoas que decidiram a ordem bíblica, tá? Então, veja só, por que que a gente fala que é um livro só? Porque ele é reunido dessa maneira, ele é compilado dessa maneira. Então, veja, se a gente fosse parar para pensar, na época dos hebreus, dos judeus, tudo mais, eram rolos. E cada rolo era de um livro. Eles não eram compilados num único rolo. Eles tinham vários rolos. Então, eles foram organizados dessa maneira, porque é uma organização que organiza historicamente o que aconteceu, mas principalmente não é só uma organização cronológica, é uma organização teleológica que a gente fala. Por que teleológica? Porque ela apresenta um telos, um sentido. Então vocês vão ver, principalmente quando vocês estiverem lendo os livros proféticos, que o tempo cronológico daquele livro não é o que mais importa. O que importa é a mensagem do livro. Porque a gente precisar datas dos livros históricos é bem difícil, tá? Então a gente sempre tem uma ideia aproximada de quando que algumas coisas aconteceram. Não é tão fácil a gente encontrar exatamente a data em que foi escrito, né? Se a pergunta estiver respondida, ou não, daí depois a pessoa faz um comentáriozinho ali no chat que deu qualquer coisa eu complemento, tá bom? Então, essa é a Bíblia hebraica, tá? Então, a Bíblia que não contém Novo Testamento. Indo aqui adiante. Opa, aqui, ok. Então, beleza. Nós temos a nossa Bíblia protestante. Então, como ela funciona? Então, nós temos o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo até Deuteronômio. Nós vamos ter o que a gente chama de livros históricos, que vai de Josué até Esther. Aí nós teremos os livros poéticos e sapienciais e de sabedoria, tá?
que vai de Jó a Cântico dos Cânticos. Aí teremos os profetas maiores. E, gente, é maiores pelo tamanho do livro, não pela importância do profeta, tá? Então, é porque o livro de Isaías é um livro bem grande, tá? De Jeremias, de Lamentações, tá? Então, quando você vê, quando você for ler, por exemplo, Joel, você vai ver que o livro de Joel, você lê ele em uma única sentada, porque ele é um livro bem curtinho. Se eu não me engano, ele tem um ou dois capítulos, tá? Então, tem alguns livros aqui que é um capítulo só, tá? Então, a, os profetas menores, os livros são bem curtos. Indo aqui adiante, ainda na nossa Bíblia protestante, nós temos o Novo Testamento, né? Então, nós temos os evangelhos, né? Então, nós temos os evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos. Opa, perdão, aqui que meu fone caiu. Que é o quê? Mateus, Marcos e Lucas. E por que são evangelhos sinóticos? Sinóticos é porque parte do mesmo ponto de vista. Então, tenta imaginar o seguinte: aconteceu um evento, uma situação, e presenciou esse evento eu, a Patrícia, o Elmar e o Wagner. Aí cada um de nós escreve exatamente o mesmo evento, mas Diego, com a percepção de quem olhou de um determinado ângulo, o Wagner de outro, a Patrícia de outro e o Elmar de outro. Mas é o mesmo evento e todos os quatro estão sendo fidedignos naquilo que estão dizendo, tá? Então, os evangelhos sinóticos e quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vai ler a mesma história, só que com alguns detalhes diferentes. E nós temos o Evangelho de João, que difere dos três, por isso que não é sinótico, tá? Nós temos os Atos, Atos dos Apóstolos, e nós temos as epístolas, as cartas, né? Então ali a gente tem as cartas paulinas, que é Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Uma coisa bem legal de se saber é que essas cartas, então, por exemplo, por que o livro de Romanos se chama Romanos? Às vezes a gente não sabe exatamente o porquê, porque esta carta foi escrita para uma igreja em Roma. Primeira e segunda Coríntios era para a cidade de Corinto, e assim sucessivamente, né? Veja, às vezes é uma informação simples, mas olha como ela faz diferença você saber disso. Então, agora, todas as vezes que você lê Romanos, lembre, era Paulo escrevendo para os membros de uma igreja em Roma. E tem esse contexto na sua mente, é muito legal. As cartas gerais, Hebreus, Tiago, Pedro, 1 João, 2 João e o livro de Apocalipse. Ah, poderia falar um pouco sobre como os livros foram encontrados ao longo do tempo, os registros históricos e compilados em um único livro? Poderia. Então, veja só, ao longo do tempo, em primeiro lugar, é importante vocês saberem de uma profissão muito importante ao longo desse tempo, que é o escriba. Então, o escriba, ele era uma pessoa que produzia uma cópia fidedigna do manuscrito original. Então, por exemplo, hoje em dia, tá? Não existe mais nenhum fragmento
original primeiro da Bíblia, ou seja, a gente não tem mais nenhuma cópia a próprio punho do Moisés, por exemplo. Não temos. O que nós temos são cópia, até porque o material que existia antes, ele já se desfez. Então, esses materiais, eles foram sendo traduzidos, né? Então, durante o período do Novo Testamento, boa parte do material que havia sido escrito no Antigo Testamento foi traduzido para o grego, e do grego para as línguas do mundo, tá? Então, os primeiros compilados, que eram nesses concílios, eles organizavam, né, estes livros. Então, por exemplo, a primeira Bíblia que Jesus leu possivelmente era uma Bíblia em grego, tá? Então, logicamente, assim, Jesus falava aramaico e tudo mais, era um grande conhecedor, mas os primeiros compilados, né, da Bíblia já aconteceram naquele período de 400 anos que as pessoas falam que é o período de silêncio, né? Que é o silêncio de Deus. Muita coisa aconteceu naquele período. E aconteceu a Septuaginta, que foi esse primeiro compilado, tá? E de lá para cá foram feitas essas organizações. Então, ou seja, a Bíblia ela vai sendo organizada. Se a gente parar para pensar, isso que a gente tem hoje, aqui como uma, uma Bíblia inteiramente compilada, ela é um trabalho de teologia de mais de 2.000 anos e de muito investimento tecnológico também. Porque esse papel impresso da maneira como é impressa, a gente poderia dizer que esse tipo de impressão aqui é só a partir do século XVII. Quiçá, ali pelo século XIX é que a prensa ela começa realmente a ganhar um poder assim mais intenso. Existem as publicações de livros e tudo mais, tá? Mas antes disso, ter uma Bíblia era muito difícil, né? Hoje em dia a gente consegue comprar mais fácil e tudo mais. Mas tenta imaginar que assim, que antigamente, né, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles sentavam e eles literalmente eles traduziam a Bíblia inteira. Eles faziam essa tradução. O que nós temos hoje de tradução, e eu vou chegar nessa parte aqui, vocês vão ver que existe muito trabalho. Então, a pessoa, quando ela vai pesquisar, né, sobre a Bíblia, o que ela tem que ter em mente? Que a Bíblia, ela foi feita para toda a humanidade, para toda a humanidade. Mas ela foi escrita principalmente para que o primeiro leitor a compreendesse. Então, veja, não existe nada na Bíblia que o primeiro leitor não pudesse compreender. Então, ela não foi escrita já para o leitor do século XXI. Ela foi escrita para o leitor do século I. E quando a gente faz as traduções hoje, nós temos que tentar ser o máximo fiel à interpretação que a pessoa do século I teria ao ler a Bíblia. Então, tudo que a gente vê aqui, a gente vai ver agora, por exemplo, a Bíblia Católica, e vai ficar um pouco mais compreensivo a questão da canonicidade, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira diferença entre a Bíblia hebraica e a protestante. A Bíblia evangélica ou protestante, em seu Antigo Testamento, ainda que seja composta pelos mesmos livros da Bíblia hebraica, está dividida em um número maior de livros e arranjada em uma ordem diferente. Ou seja, qual é a principal diferença da Bíblia hebraica para a protestante?
A hebraica não tem o Novo Testamento. A nossa tem. Agora vamos ver a Bíblia Católica, tá? A Bíblia Católica, no Antigo Testamento, além dos livros que também fazem parte da Bíblia Protestante, conta com os seguintes, conhecidos no meio católico como deuterocanônicos. Então, basicamente assim, a Bíblia católica é igual à protestante, só que ela tem mais livros. Quais são esses livros? Tobias, Judite, Primeira e Segunda Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, que não é o livro de Eclesiastes, Baruque, além de acréscimos significativos em Daniel e outros escritos, tá? O termo deuterocanônico é utilizado pelos católicos, tá? Utilizando no catolicismo para se referir a estes livros que não fazem parte da Bíblia hebraica, nem da Bíblia evangélica. Tem sua origem no significado grego de segundo cânon, tá? Então veja só, depois que fechou o primeiro cânon, esses livros foram adicionados posteriormente. Nós protestantes, a gente considera que estes livros não são inspirados, tá? Ou seja, esses livros não partem de uma inspiração do Espírito Santo no autor, tá bom? Então, veja só. O que indica que eles são considerados como possuídos a mesma autoridade dos demais, fazendo parte de um cano. Porém, foram acrescentados a eles mais tarde. Isso já no século XVI, pelo Concílio de Trento. Já nos meios evangélicos, esses livros são conhecidos como apócrifos. A gente considera esses livros como não inspirados. Ah, Diego, então só tem heresia e porcaria nesses livros? Não necessariamente, tá? Então, Primeira e Segunda Macabeus, por exemplo, tem vários fatos históricos importantes, mas não são livros que são inspirados, eles funcionam muito bem como um grandíssimo relato histórico, tá? Então, é diferente um relato histórico importante de um livro inspirado, tá? Ah, mas como que esses livros eles são decididos pela inspiração? Porque existe uma história bíblica, existe uma narrativa bíblica, existe uma construção teleológica de propósito de sentido que estes livros eles não complementam. Também existe uma questão de autoria e de produção da cópia desses livros que não passa no crivo, tá? De que esses seriam livros 100% fidedignos. Vocês sabiam que, por exemplo, a Bíblia, em questão histórica, né, digamos assim, ela serve como um material histórico extremamente potente, porque ela tem uma quantidade de cópias 100% fidedignas que provam que esse material ele realmente ele existiu. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem escritos de filósofos, grandes historiadores, pessoas, né, do passado, que não tem nem um, nossa, nem um quinto do que a Bíblia tem de comprovação histórica. Vocês sabiam, por exemplo, que a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa histórica, não é mais minimamente contestada no campo científico entre os historiadores? Porque existem muitas e muitas provas que Jesus esteve na Terra, existiu. O que é questionado é se Jesus é o Filho de Deus, pelos historiadores. Para nós, não, isso não é questionado. Nós temos a certeza, né? Mas, historicamente, ninguém pode dizer assim, ah, eu acho que Jesus não existiu, não. Ah, desculpa, querido. Tem provas, e muitas provas, e muitas provas.
Existem mais provas que Jesus Cristo realmente existiu do que vários personagens históricos importantes, como Sócrates, por exemplo, que todo mundo conhece. Indo aqui adiante, ah, nós também nos deparamos com várias traduções bíblicas, tá? NVI, NVT, NTLH, Almeida atualizada e corrigida, King James. Opa, que pergunta. Opa, então aqui. O que eu acho interessante, ou não sei se posso dizer isso, se estou certa, que o próprio Cristo não escreve nada. É isso mesmo? Sim, Jesus Cristo ele não escreveu. Quem escreveu sobre Jesus Cristo foram os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, Paulo, outras pessoas. Mas será que existe uma escritura mais importante de que todos os grandes feitos, né, que ele realizou? Parem e pensem na importância histórica do homem que mudou a cronologia, no quer dizer, que mudou o calendário do mundo. Jesus Cristo mudou o calendário do mundo. A história de Jesus Cristo, ela é conhecida no mundo inteiro e veja só, a maneira como ele viveu e como ele impactou vidas potente, foi tão potente, que fazem mais de 2000 anos e ainda essa história ela é rica em nossos corações. Então, escrever algo a próprio punho não era o objetivo de Cristo. O objetivo de Cristo era ser a nossa redenção, era ser o nosso resgate, né? Bom, então vamos lá, né? Nós temos essas traduções bíblicas aqui, né? NVI, NVT, NTLH, Almeida, atualizada e corrigida, King James. Afinal de contas, qual é a diferença entre elas? A diferença é que todas essas aqui que eu coloquei, tá? Elas são Bíblias que têm por intenção fazer uma tradução bastante fidedigna dos textos originais, tá? Uma coisa é você, por exemplo, ler a NVI e você vê a forma como o texto ele é escrito, o uso das palavras. Mas a NVI, ela é uma Bíblia que a tradução dela é direto das línguas originais para o português. Quem traduziu a Bíblia NVI foi um homem chamado Luiz Saião. Se vocês procurarem por palestras dele, podem assistir, que são todas de altíssima qualidade. A NTLH, por exemplo, ela já tem uma linguagem um pouco bem mais jovial, tá? Bem mais jovial. Então, ela é uma Bíblia que ela é muito indicada assim para junior. Às vezes, quando você vê as Bíblias assim de juniores, às vezes ela é NTLH porque ela tem uma linguagem mais facilitada. A Almeida, né? A Almeida, ela tem a linguagem mais rebuscada, né? Então, por exemplo, lá é que você vai encontrar coisas do tipo dar-te volieis o meu corpo, tal, nananã. Então tem essas conjugações de verbo que a gente não utiliza mais. Hoje em dia já existe uma nova versão da Almeida que ela faz uma boa mescla entre uma linguagem mais moderna. Diego, qual é a melhor Bíblia para eu ler? Dentre essas aqui, a gente sempre vai estar utilizando a NVI, tá? Mas qual é a melhor para você ler? A que melhor você entende, tá? A que melhor você entender é a melhor para você ler. Então, por exemplo, não adianta pegar
ali uma tradução super difícil que você não entende uma única palavra do que está acontecendo ali. Eu sugiro a NVI porque ela tem uma linguagem boa e ela é bem fidedigna, eu conheço bem ela, tá? Mas todas essas outras aqui são válidas também. Quando a gente estiver lendo a Bíblia, eu sempre irei apresentar para vocês, nas nossas aulas, o contexto histórico daquela passagem e o contexto literário, tá? Então, o contexto histórico e o literário, ele se diferencia de livro para livro. E tem a ver com várias coisas. A época, a cultura do autor, dos leitores, as questões geográficas, topográficas, políticas, a ocasião em que o livro foi escrito, se o livro é uma carta, se ele é um salmo, se ele é um oráculo profético, se ele é de outro gênero. Então, toda vez que a gente se deparar com um livro bíblico, a gente vai prestar atenção nisso. Quando que ele foi escrito? Por quem ele foi escrito? E que tipo de livro que é esse? É um livro histórico? Está contando uma história? Ou ele é um livro de salmos, que é uma composição poética? Ou ele é uma carta? O que é esse livro? Né? Em que momento ele foi escrito? O que estava acontecendo no mundo naquele momento? A gente pode pensar no seguinte: a gente pode ler uma poesia como quem lê o jornal? As palavras somente fazem sentido dentro das frases. E segundo, que as frases na Bíblia, em sua maior parte, somente têm significado claro em relação às frases anteriores. Então, quer ver uma coisa? Digamos que uma pessoa diga para você assim: eu fiz isso aqui, né? Porque afinal de contas, né, eu tudo posso naquele que me fortalece. Existe algo de errado nessa frase? Eu fui lá e meti o pé na porta porque eu, sei lá, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então por isso eu arrombei a porta com um chute. O que existe de errado nessa frase? A pessoa removeu aquela frase do contexto bíblico, onde Paulo, né, está falando que ele sofreu muitas coisas, ele passou por muitas dificuldades e que ele tem orgulho dessas feridas, dessas marcas, dessas dores, porque ele está fazendo isso pelo Evangelho de Cristo. Então, quando ele fala assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando da luta pelo Evangelho. Ele não está falando que ele consegue fazer qualquer coisa porque Deus dá força para ele fazer qualquer coisa. Não é isso. Então, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode remover uma parte dela e usar como a gente bem quiser, né? Então, por exemplo, o livro de Jó é um livro poético. A gente não pode ler o livro de Jó como quem lê um jornal, porque é uma poesia. Diego, mas dá para entender bem a história ali. Por que é uma poesia? Mais para frente eu vou explicar para vocês o que é a poesia hebraica. Então, por exemplo, só rapidamente, tá? Aqui na nossa rotina, quando a gente vê uma poesia ou uma canção, ela tem aquela rima das palavras, né? Então, o bolo rima com colo, que rima com bola, que rima com, né? Ou seja, a sonoridade ali das palavras, né? Então, já na versão hebraica, a rima é nas ideias, que na verdade não é bem uma rima, mas é uma concordância. Então, ali, o que importa é o sentido que vai se construindo, né? Então, é como é feliz
né, a pessoa que trata bem os pais, e como é triste aquele que despreza o pai e a mãe. Ou seja, faz esse paralelismo, essa troca, né? Então, devemos procurar descobrir quem é o autor, o que esse autor desse livro ele está pensando, e para quem ele está falando, e qual lição que a gente pode tirar disso, e o que ele diz na sequência, e o porquê. Então, tudo isso a gente vai aprender nesses 2 anos aí que a gente estiver lendo a Bíblia. A gente vai conseguir entender o que o autor bíblico está querendo dizer com aquele livro. Ou seja, a partir do momento que você está lendo a Bíblia, você para de fazer recortes, né, digamos ali, da Bíblia, colocar num negocinho ali cheio de flor e mandar, né, para as pessoas, né? Então, gente, só para vocês terem uma ideia, vou contar uma para vocês aqui. Quando eu estava para casar, né, teve uma, uma colega na minha família que ela sugeriu o seguinte, né? A gente queria colocar um versículo bíblico, né, digamos ali no nosso convite, para fazer uma coisa bem legal, bem bonita. Daí ela pegou e mandou lá. Ah, eu adorei essa passagem aqui. Por onde você for, eu vou, e o seu Deus será o meu Deus. Vocês sabem de onde é essa passagem? Diga lá, Wagner. Sabe de onde é essa passagem? Você tem que liberar o microfone. O seu Deus será o meu Deus, quando a sogra de. Qual é o nome dela? Esqueci o nome. Miriam, A Ruth? a Ruth, falando com a sogra dela, né? Que para Isso, onde que ela for, ela iria junto, ela ia caminhar junto com a sogra dela ali, naquele momento. isso. Esse é um versículo que cabe para um convite de casamento? Não, eu já falei Não. isso uma vez numa escola bíblica dominical, até igualzinho você falando, né? Daquilo que a gente melhor mandar no texto. E Isso. justamente aconteceu isso comigo, que eu falei na escola bíblica dominical que esse texto não cabia para uma canção de casamento, né? Rapaz, o tempo fechou, É. verdade. Então veja só, a gente não pode retirar, né, digamos, a gente não pode dar o sentido que a gente quer para a Bíblia. A Bíblia tem o seu próprio sentido, né? Ela tem a sua própria história, ela tem o seu próprio propósito, né? E até vamos pensar assim, né? Quem seríamos nós na fila do pão para dar um novo sentido para a Bíblia? Então vamos lá. Indo aqui adiante, opa, aqui a gente chega, digamos, ao fim desse nosso primeiro contexto. Então eu queria trazer um pouquinho, né, do que a gente vai ver aqui, um pouquinho sobre uma introdução bíblica, para a gente já começar amanhã os nossos estudos com tudo. Então, pessoal, amanhã, quando vocês acordarem, tenham em mente o seguinte: você tem que escolher a hora que você vai ler a Bíblia, você vai ter que separar os seus materiais. Uma dica que eu dou: a Bíblia, tá, gente? A Bíblia, vou falar isso, né, para vocês entenderem bem. Você pode grifar, você pode escrever nela, não é pecado, tá? Você pode. Você pode colar post-it nela também, você pode, tá? Veja, você pode fazer isso e é bom. Se vocês sabiam que quando você está estudando algo e você grifa, você presta 2 vezes mais atenção. Por quê? Você leu a primeira vez, aí você decidiu que aquilo é importante. Aí você pega o marca-texto e você tem que achar de novo aquela parte que você achou importante. E quando você termina de passar o marca-texto, você confere se você realmente marcou tudo que você queria. Então veja o tanto de atenção que você colocou ali. Quando você apenas lê, você passou uma vez só. Então, será que tem diferença você ler uma frase uma vez e ler ela 3 vezes? Eu acho que tem. Então, usa o marca-texto.
Diego, mas eu uso o celular, eu leio no celular. O celular também tem essa opção, você também pode grifar ali. E o que eu acho legal você fazer, você que usa a Bíblia online, coloca para ela, digamos assim, ó, também criar, digamos, lembretes com as passagens que você gravou, tá? Agora, se você quer fazer um mega plus da tua leitura do dia, você escolhe uma passagem para você decorar, memorizar. Pensa no seguinte, se todo dia você tentar memorizar um versículo de uma linha, duas linhas, o quanto que em 2 anos você não vai saber? Você vai saber muito. Queridos irmãos, agora vocês fazem parte do Clube da Bíblia. Quero dizer mais uma novidade para vocês. Vocês, a partir de agora, são teólogos também, sabia? Vocês sabiam que agora vocês são teólogos? Não sabiam? Então eu vou contar para vocês. A partir de agora vocês são teólogos, porque teólogos são pessoas que estudam Deus, estudam a Bíblia, que se dedicam a isso. Pois muito bem. Então, senhores e senhoras teólogos, participantes do Clube da Bíblia, vamos iniciar agora essa grande jornada, tá? E meus caros amigos, assim, haverão dias que às vezes você vai estar nesse dia um pouquinho mais desorganizado, porque, né, a vida acontece coisas, né? A gente nunca sabe quando alguém vai morrer, ou quando a gente vai perder um emprego, ou quando alguma situação difícil vai acontecer e vai vir e dar aquela quebrada na rotina. E daí vai chegar ao final do dia e você fala assim: caramba, não fiz a minha leitura. Não se preocupe. Você consegue recuperar depois. Mas o importante é você perseverar. Quantas vezes você já não cometeu um pecado, pediu perdão a Deus, voltou a pecar, voltou a pedir perdão, e até o momento que você consegue se pôr no trilho? Com a leitura bíblica também é assim. Você começa um dia, vai 2 dias, vai 3 dias. Ai, falhei no quarto. Retoma no próximo dia. Retoma no próximo dia. Você vai ver que se você trabalhar essa questão da perseverança, várias outras coisas na sua vida você vai conseguir trabalhar também. Porque o ser humano ele tem uma capacidade bem legal de um processo que funciona para uma coisa, ele consegue replicar para outras coisas também. Isso é muito legal. Então, se você conseguir perseverar nisso, em outras coisas você também vai conseguir perseverar. Caros irmãos, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje nessa aula inaugural. E então eu gostaria de perguntar se alguém aqui tem alguma pergunta ou quer dizer alguma coisa. É, antes de encerrar, eu gostaria que a Patrícia falasse alguma coisa, né, para dar boas-vindas ao pessoal aí, né, de Vitória, né? Então, agora fica mais livre, né? Quem quiser falar, abre o microfone e fala. O meu micro... Peraí. Meu microfone tá ouvindo? Dá para ouvir? Opa, sim, Ah, ouvindo arrebentou. bem. Queria agradecer ao Diego, agradecer por essa oportunidade, né, que nos acolheu e acolheu a primeira igreja batista em Bento Ferreira, com carinho. Agradecer também a toda a igreja por essa resposta. A gente olhou aqui, meu esposo, ele estava dirigindo, por isso que eu fechei a câmera, mas ele ficou feliz e falou: olha, o pessoal da nossa igreja, as carinhas aí. Aí, assim, a gente está muito feliz por esse empenho da nossa igreja de estar querendo aprender mais a palavra. E vamos junto aí, o que precisar, né? Os irmãos precisarem também do pastor, da gente, a gente está junto. Vai ser um desafio, como eu falei para a Luciana ontem. A gente até estava falando dessa questão de ter uma disciplina. Ela falou: como eu tenho na academia, eu já consegui atingir a disciplina da academia. Então, eu creio que eu vou atingir a disciplina da Bíblia também.
Glória a E vai ser Deus. um desafio para mim, né? Igual você falou, né? Quando você estava falando, eu me vi assim. Às vezes a gente levanta, vai fazer uma coisa. Eu falava, gente, será que todo mundo é doido igual eu? E aí eu me senti meio normal, assim. Eu falei, nossa, até o Diego, que é psicólogo, entende que a gente é assim mesmo, né? O ser humano, ele tem, né? Às vezes tem o filho, tem não sei o quê, várias coisas que tiram o nosso foco, né? Eu escrevi lá. Vai ser um desafio de perseverança para mim também. E vamos que vamos. A partir de janeiro que Legal. eu Muito bom, Patrícia. Ah, e eu queria falar que o meu versículo de casamento era esse, tá? Mas não porque eu não entendi o contexto. Porque eu entendi que ela falou assim: eu creio no teu Deus e a gente vai junto, é uma ligação espiritual. Aí eu trouxe assim, por esse contexto. Legal. Não estava fazendo heresia. Tudo bem. Hum. Ó, a Ruth comentou, né? Eu comecei a ler a Bíblia a partir de janeiro e comecei pelo Velho Testamento. A Flávia escreveu que gostaria de agradecer muito ao Clube da Bíblia pela ajuda nesse caminhar. Que Deus os abençoe nessa caminhada. Gente, muito obrigado. Eu gostaria de pedir pro Elmar orar para encerrar esse nosso momento. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ainda não? Então tá bom. Então, Elmar, você ora para nós? É bastante tempo. Pai, nós te agradecemos pela tua escritura que nos foi entregue pelo teu Espírito. Pai, obrigado por essa jornada que nós vamos iniciar agora. O Senhor vai estar presente conosco, nós vamos poder trocar ideias, o teu Espírito vai nos guiar. E te somos muito gratos por isso. Pai, nós temos uma afinidade que é o Senhor, e a sua palavra está conosco. E te agradecemos também porque tua palavra é o nosso fundamento para a prática de vida. E assim nós colocamos diante de ti. Grato por esse período, por esse tempo, por esses 2 anos. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, que Deus abençoe todos vocês. E amanhã, nosso primeiro dia de leitura. Até. Tchau, tchau. Deus Tchau, tchau, abençoe. até.